Exportação. Nós vimos no artigo 238 que você vai calcular o preço de transferência, comparar o preço praticado com o preço parâmetro. Tá. Você, então, terá que adotar como preço parâmetro que nada mais é que preço livre de mercado, claro, vinculado à pessoa não vinculada, ou seja, preço praticado junto à pessoa não vinculada, ok? Preço parâmetro. Nós vimos no artigo 238 que temos como preço parâmetro para cálculo de preço de transferência, para ver se tem ajuste, PVX, PVV, PVA, vimos também o que? CAP. Esses 4 do artigo 238, você faz o que? O preço praticado médio ponderado do ano, o preço parâmetro médio ponderado do ano para confrontar, para ver se tem ajuste, não é isso? Tá. PSEX não, PSEX do artigo 239 é o que? A cotação média diária. Então você verifica o preço praticado do dia, da commodity, e o que? Confronta com a cotação média diária para ver se tem ajuste. Ok. Agora, no que diz respeito à média ponderada do ano, e aí, hein? Vejam que se houver uma max desvalorização do dólar, que é a referência para a conversão dos valores cotados em moeda estrangeira, conforme a fórmula de cálculo de preço de transferência, que os artigos 238 em diante revelam. Então, você pode ter aí, muitas vezes, a necessidade de fazer um ajuste no LALUR, ou seja, pagar imposto de renda, por causa de o quê? Uma desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar, de uma maneira abrupta. Observem que a variação cambial, se oscilar muito a cotação do dólar, havendo aí uma disparidade, uma oscilação abrupta durante o ano, aí nós vamos chegar a um preço parâmetro ou um preço praticado que você pode ter ajuste impertinente. Quer dizer o quê? Se a cotação do dólar é um referencial para definir o preço praticado, o preço parâmetro, no caso aqui o preço parâmetro. O preço parâmetro, o que acontece? Você precisa o quê? Ter uma salvaguarda. Como assim, professor? Vamos para o texto do artigo 240. Olha aí. E aí você agora, contextualizado, você vai ter, né? Você, meu amigo e minha amiga, vai o quê? Ter mais facilidade de compreensão do artigo 240. Fica o ministro de Estado da Fazenda autorizado. Autorizado a quê? A instituir por prazo certo mecanismo de ajuste para fins de determinação de preço de transferência relativamente ao disposto no caput do artigo 238. Sim, porque eu tenho que fazer cálculo médio ponderado do ano. E aos métodos de cálculo que especificar lá na portaria aplicáveis à exportação. De forma a reduzir, sim, o ministro da Fazenda pode baixar uma portaria de forma a reduzir impactos relativos à apreciação da moeda nacional em relação a outras o quê? Moedas. A moeda referencial nas exportações é dólar. Claro que pode o quê? Ter aí
uma desvalorização, uma maxi-valorização ou uma subvalorização ou supervalorização envolvendo outras moedas. O fato é, se houver uma supervalorização ou subvalorização envolvendo uma moeda estrangeira que te impacte no cálculo do preço de transferência, uma portaria do Ministério da Fazenda pode o quê? Suavizar esse impacto na hora de você planilhar. Já aconteceu isso no Brasil. Isso não tem ocorrido nos últimos anos, mas pode acontecer aí à frente. O Ministério da Fazenda baixar uma portaria regrando como calcular o preço de transferência diante de uma max ou subvalorização de uma moeda estrangeira que é referencial para os seus negócios.